Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma noite de transmissão do webinar do Grupo Estúdio. Você sabe que durante todo o mês de fevereiro nós estivemos aqui pontualmente às 8 da noite para te trazer mais informação, para trazer mais conteúdo para todo mundo que está nos assistindo. E hoje não vai ser diferente, né? A gente está aqui para tratar de um assunto super atual. Hoje a nossa pauta é sobre varejo e a pergunta é a seguinte: vocês já se perguntaram sobre a questão digital na tua empresa? Já analisou isso? Conta com alguém nessa seara para responder dúvidas? Enfim, tem algum amigo? Então convida para nos assistir que hoje o tema é bem interessante, é um mercado aí que está crescendo cada vez mais. E, como sempre, né, vocês sabem que eu estou super bem acompanhada, eu trouxe um time bem legal para conversar conosco, tá? Hoje está aqui o Maurício, que é o nosso advogado responsável pela Rede Estúdio Corporate. A gente está aqui com o nosso diretor Gustavo Fragoso e com o Marcelo Borba, da equipe da Estúdio Fiscal. Então, aproveito para dar uma boa noite a todos, né? E boas-vindas para quem está entrando. Agora eu estou vendo um movimento ali no chat começando. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Então tá, vamos começar a nossa pauta aqui. Eu queria começar contextualizando o pessoal. Esse tema é muito debatido, a gente lê e ouve em vários lugares, enfim, acerca de patrimônio digital. Agora, eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho de conceito. Então, eu vou convidar o Maurício para explicar um pouquinho para o pessoal. Maurício, conta para a gente, localiza a gente nesse cenário atual e algumas questões que o pessoal deve saber para a gente começar o nosso bate-papo. Claro. Então, boa noite a todos, boa noite à nossa rede, boa noite ao grupo, boa noite aos colegas que estão nos assistindo. Então, meu nome é Maurício Ferreira, sou advogado societário e contabilista do Grupo Estúdio. Toco mais especificamente essa parte societária dentro da corporate. E hoje nós estamos falando, então, especificamente sobre a proteção patrimonial e os aspectos práticos do planejamento sucessório dos patrimônios digitais, certo? Contextualizando o assunto, então, primeiramente, a todos interessa saber sobre patrimônio. O que é o patrimônio, como preservá-lo, como perpetuá-lo para as futuras gerações, certo? E nós temos, então, que o patrimônio, o conjunto de patrimônios, eles são os bens, os direitos e as obrigações das pessoas jurídicas e das pessoas físicas, evidentemente, certo? Ao longo do tempo, da evolução no espaço de tempo, os patrimônios, eles vêm migrando tanto do meio físico quanto para o meio digital. Então, aqueles patrimônios que no passado eram somente os patrimônios concretos, os patrimônios físicos, aos poucos eles ganham contornos de patrimônios digitais, patrimônios abstratos, patrimônios intangíveis, certo? Dessa forma, então, há uma crescente tendência desses patrimônios passarem, então, para o meio digital, passarem a serem mensurados também aqueles patrimônios que hoje nós temos em mídias sociais, temos nas tecnologias digitais, por exemplo, os canais de YouTube, uma página de internet, uma página de Facebook, uma página de Twitter, um blog, o Instagram, todas essas plataformas digitais que, ao passar do tempo, começam a receber um valor, uma valoração, e em muitos casos, além daquele valor subjetivo, passa a ter um valor objetivo e a capacidade de geração de fluxo, de renda, de caixa, de remuneração para as famílias e para as organizações empresárias. Então, é com foco nisso que nós viemos até aqui analisar se é possível ou não proteger esses patrimônios e perpetuá-los, então, para as futuras gerações. Tá aí, então, a gente já começou a se situar. Agora tem uma segunda fase que eu queria entender acerca de tendência de mercado. A gente sabe que essa batida está acontecendo muito rápido, né? E por vezes a gente não consegue nem acompanhar. Então agora eu convido o Gustavo para trazer um pouquinho. Gustavo, fala do cenário atual, contextualiza para a gente mercado, tendência, marketing digital. Perfeito, Juliana. Muito bem dito essa questão. Hoje a gente tem um mundo cada vez mais conectado. Nós temos hoje o falado no IoT, né, que é a internet das coisas, que ele tem por conceito a conexão do ambiente do mundo digital com o mundo físico, né? Quando a gente fala dessa linha, principalmente no segmento varejista, cada vez mais nós encontramos uma série de ações e de atividades, de formatos de negócio, em que as coisas começam a se conectar e
e justamente a se confundir, né? Eu posso, muitas vezes, adquirir um produto por um e-commerce e retirar ele na loja. Eu posso, se a gente ir para algumas linhas, por exemplo, de fora do Brasil, que ainda não chegaram aqui diretamente, a gente tem um grande exemplo na Amazon, que existem sistemas e um produto que você insere na geladeira, por exemplo, e ele consegue mapear o que a pessoa come ou não, e já automaticamente faz compra no e-commerce e já entrega em casa no outro dia. A gente tem uma série de coisas em um mundo cada vez mais conectado. O McKinsey Company, né, ele sugere, por exemplo, que o impacto do IoT hoje ele vai chegar em 2025 a 11 trilhões de dólares. Então a gente vê que é um modelo de negócio que conecta cada vez mais, confunde, até que um determinado momento seja uma coisa unificada. Na internet com o ambiente físico seja uma coisa só. Se a gente pegar um exemplo aqui no Brasil, que a gente pode trazer como informação, a BIA do Bradesco, que foi lançada agora há pouco, que no final de 2018 foi lançada, que trata-se, né, de um chat com inteligência artificial, por comando de voz, que se relaciona, que conecta o usuário ao banco, ela teve, só nesse curto período, já 87 milhões de interações. Então, a gente vê cada vez mais um mundo conectado e que se confunde entre si. Todo mundo sabe hoje que o IoT vai ser grande, mas ninguém sabe o quanto vai ser. Se a gente conectar isso também com o aspecto de conteúdo, hoje, de informações, eu trouxe um gráfico bem interessante para compartilhar com vocês. Bom, esse gráfico ele mostra o número de informações, né, geradas no mundo. E reparem o seguinte, em 2005, nós tínhamos 130 exabytes de informações geradas. Em 2015, a gente já tinha 8 mil exabytes. A nossa tendência é para 2020, agora seja 40 mil exabytes gerados. Isso significa que, por ano, a gente gera praticamente todo o conteúdo que foi gerado ao longo da história da humanidade. Então, nós somos um ser recente nesse aspecto, né, e tem muito conteúdo, muita informação para ser gerada, e que, em grande maioria, ela vem pela internet. Por isso que acaba entrando uma série de fatores que se confundem aí. Eu trouxe mais duas informações interessantes para que a gente possa analisar para esse cenário, que circula muito na internet a questão a vida na internet em um minuto. Se a gente pegar em um minuto, por exemplo, a Amazon tem mais de 4 mil acessos, Netflix tem mais de 77 mil horas de vídeo, a Apple tem mais de 51 mil downloads realizados em um único minuto. Se a gente ir para as mídias sociais agora, Facebook tem mais de 973 mil logins. O WeChat, por exemplo, tem 18 milhões de textos enviados, isso em somente um minuto. Então, hoje a gente vê esse mundo, esse cenário conectado, ele se confunde cada vez mais. O brasileiro, por exemplo, ele fica hoje em torno de 9 horas por dia conectado, em média. Então, a gente está conectado hoje, isso se confunde e cada vez mais é difícil separar o ambiente digital do ambiente físico, o que, se nós vincularmos justamente a própria legislação, ela não acompanha isso, ela não acompanha essas mudanças, e o Maurício vai falar bastante sobre isso. Eu trouxe hoje eu vim preparado para fazer uma série de conteúdo, de imagens para que possa ilustrar melhor esse dia a dia. Se a gente pegar uma outra informação aqui, 52% hoje do acesso no mundo ele se dá por celular. Então, conectamos tudo isso e trazemos a linha de dados. Hoje, cada vez mais, a gente está focado nisso. Eu vou voltar para mim aqui para poder falar um pouco mais agora. Hoje, vamos pegar essas informações, vamos pegar esses dados agora e vamos seguir para uma outra tendência de mercado. Dentro do mercado hoje, nós temos cada vez mais as pessoas confiando em outras pessoas, mais em pessoas do que em empresas. E aí se mostrou forte no mercado a presença dos influenciadores digitais. Então, os influenciadores digitais, que é uma pauta muito debatida hoje e que gera muito resultado para as empresas, passaram a se tornar empresas, mas que para o usuário final, para o público, ainda são aquelas pessoas, ainda aquela pessoa do cotidiano que gera uma empatia, que gera uma conexão, gerando cada vez mais resultado para as marcas em si. Se nós falamos desse cenário,
nós temos a questão dos influenciadores digitais que podem ser separados em os grandes influenciadores, né, os micro e os nano-influenciadores. Por quê? Porque todo mundo na internet é um influenciador digital. A diferença é aqueles que conseguem transformar disso um negócio e uma empresa, né? E que fica presente hoje dentro de um cenário conectado. Eu peguei um outro exemplo, vou compartilhar mais uma vez a tela com vocês, para que a gente possa ilustrar o que é um influenciador digital. Vocês já devem ter ouvido falar no termo unboxing, né? Unboxing é um conceito hoje que as pessoas fazem vídeo no YouTube, onde a primeira impressão que elas têm de um produto, elas recebem esse produto e elas abrem ele e demonstram quais os sentimentos que elas têm em cima desse produto. Esse menino aí da tela, né, o Ryan, ele faz isso com brinquedos de criança. E ele, em um único vídeo, ele conseguiu gerar 91 milhões de acessos. Então, ele passou a se tornar um influenciador digital para o público infantil no mundo inteiro. Então, em um único vídeo, ele conseguiu gerar isso. Agora, esse canal no YouTube dele, que antes era só uma diversão, era um brinquedo, agora virou um negócio. E é um negócio altamente rentável, porque a gente sabe que os influenciadores digitais hoje, eles conseguem formatar um negócio que gera muita receita. Eu trouxe um outro exemplo mais tradicional no Brasil, o caso do Neymar. Então, a gente tem lá um caso no YouTube, a gente tem um caso no Instagram. O Neymar, por exemplo, tem 11 milhões de seguidores no Instagram. Cada post que ele faz, ele consegue gerar muito resultado financeiro para uma empresa que o patrocinar. Então, ele deixa de ter... se a gente pegar esse exemplo do Neymar, ele não é só o jogador que tem seu dinheiro, ele não tem só seu patrocínio, mas ele também é um influenciador digital. E assim ele vai continuar. Até o fim, ele vai ser um influenciador digital com mais ou menos seguidores. Então, tudo nesse contexto hoje, a gente consegue ver claramente que isso virou um negócio. Eu trouxe o exemplo, por exemplo, de um software, e existem vários no mercado hoje, no mundo inteiro, que eles classificam e demonstram quem são os influenciadores digitais de cada segmento. Isso, mais uma vez, se prova o quanto esse desenho virou um negócio próprio, virou uma grande empresa. Se a gente pegar o Whindersson Nunes da vida hoje aqui no Brasil, ele fatura bem mais do que grande parte das empresas no Brasil, justamente pelo poder da influência que ele tem. E a gente pode, inclusive, se relacionar isso ao próprio engajamento que existe em torno disso. Não é só porque o influenciador tem muitos seguidores que ele faz com que esses seguidores sigam o que ele tem a oferecer. Então, essa é uma série de fatores que a gente tem hoje para o mercado e que a gente entende isso como uma tendência. E aí, com essa evolução tão rápida, que isso acontece tão rapidamente, a legislação não acompanha, e o Maurício tem aí todo um exemplo, todo um desenho de como a gente conseguiria mapear isso e blindar isso. Pois é, pessoal, então eu já queria anunciar que amanhã Neymar e Ryan estarão aqui conosco. Não, mentira, não vou dar nada. Mas seria interessante, né? Pessoal, todo mundo que está acompanhando aí, Neymar apareceu por lá. Não, brincadeira. Vamos lá, até porque o conteúdo aqui eu acho que não ia servir para ele, enfim, o ramo dele é outro, mas vamos lá. Pessoal, o seguinte, acredito que, brincadeiras à parte, né, quem está assistindo aqui fica preocupado com relação à proteção desse patrimônio digital que a gente está construindo. Eu postei, tem algumas coisas da minha empresa, eu estou começando um trabalho de marketing e tal. Então, Maurício, conta para a gente como é que a gente consegue, na prática, fazer a proteção desses dados. Claro, vamos falar um pouco sobre isso. Bem, como bem o Gustavo falou, hoje a nossa legislação, ela de fato não acompanha a evolução e a rapidez dos patrimônios digitais, a evolução da internet, a evolução de todas as mídias sociais. Nós temos hoje o projeto de lei tramitando, o projeto de lei 4099 de 2012, qual ele visa alterar o Código Civil lá no seu artigo 1788, para quê? Para que na impossibilidade do titular dessa tecnologia, desse direito, desse patrimônio digital, da página de internet, do canal de YouTube, da conta de Instagram, se ele vier a falecer, que os sucessores legais dele, que as pessoas que herdariam, o investidor dele, possa
receber esse patrimônio digital. Hoje a nossa legislação não permite isso, tá? Então, esse projeto de lei viria a regulamentar essa situação, certo? Agora, como a gente viu, como está sendo crescente a questão dos patrimônios digitais, a questão das mídias sociais, dos influenciadores, principalmente na pessoa física. Então, eles criam um canal, criam um meio de comunicação digital, onde eles conseguem agregar um grande valor, qualquer pessoa pode fazer isso, através de um canal, através de qualquer mídia social, consegue agregar valor através de um produto, de um serviço, de um e-commerce ou dos seus patrocinadores, certo? Mas, no momento de perpetuar, de passar para a futura geração, para os próximos, este patrimônio, essa capacidade de geração de renda, ele fica bloqueado. E quais são as soluções que nós começamos a vislumbrar para que isso possa acontecer, para que isso possa, de fato, se perfectibilizar? Nós vislumbramos, então, que seria interessantíssimo, que é interessante, já vemos tratando esse tipo de caso, que a pessoa física venha se regularizar, por exemplo, através de um negócio digital, através de uma empresa digital, de uma empresa inovadora que venha a colocar o seu patrimônio dentro de uma organização empresária, venha a tributar isso na pessoa jurídica, que a tributação é bem mais vantajosa, como em seguida nós vamos verificar, e aí, então, protegendo esse patrimônio dentro de uma estrutura empresária inteligente, nós poderíamos, por exemplo, já inserir os sucessores já nesse negócio. De que forma? Bom, daqui um pouco organizando através de uma empresa de participações que receberia as participações dos sócios ou dos sucessores, e a empresa de operação ficaria, então, praticando a operação do dia a dia. Dessa forma, por exemplo, o empresário, aquele titular de um canal, titular de um direito digital, que viesse, por qualquer motivo, fazer a passagem do bastão, seja por motivo de óbito, ou seja por simples fato de querer se afastar da atividade, poderia garantir ainda assim que o seu canal, que a sua conta de YouTube, de Facebook, de Instagram, continuaria ativa, certo? E isso beneficiaria até mesmo no caso de um projeto de lei vir a não ser implementado, de vir a ser vedado, ainda assim nós estaríamos já com uma estrutura empresarial, societária, bem organizada, que possibilitaria essa passagem, certo? Falando já nessas questões de transformar esse patrimônio de pessoa física e a exploração dele, a capacidade de geração de renda dele, em uma pessoa jurídica, um aspecto muito relevante, um aspecto que vai se tornar curiosidade e que desperta a curiosidade de quem está nos ouvindo, é com certeza a carga tributária e como se organizar com relação a isso, se é vantajoso ou não. E isso a gente já faz o link já com o nosso colega Marcelo, que pode falar um pouco sobre a tributação, pode nos falar um pouco daqui um pouco sobre a vantagem ou a desvantagem de se manter na pessoa física ou na pessoa jurídica esses patrimônios e a capacidade de geração de renda deles. Perfeito, Maurício. Então, a respeito um pouco dessa tributação, o que a gente vai conversar um pouco hoje é a respeito da diferença entre você tributar entre pessoa física e pessoa jurídica. Quais são as vantagens? Será que vale a pena? Eu estou começando o negócio, então será que eu começo de fato como pessoa jurídica ou pessoa física? Vamos lá. As principais vantagens de você começar como pessoa jurídica é o próprio meio já diz. Você gera mais credibilidade, você gera mais confiança, você emite nota fiscal, você está regularizado. Essas são as principais vantagens que você já tem. Quando você começa um negócio, uma loja virtual, se você começa pequeno, tudo mais, eu tenho 60 mil no ano, o que acontece? Você pode, de fato, começar como pessoa física, só que a sua tributação vai ser muito alta. Então, consequentemente, o que você vai fazer? Vou para a pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, você tem um limite teto até 81 mil. O que acontece? Você tem 81 mil, você vai no MEI. O MEI você paga uma DAS mensal de 55 a 50, 55 reais por mês e você está regularizado. Você tem um CNPJ, você compra dos fornecedores e, consequentemente, você paga mais barato, você compra direto do atacadista. Então, esse é uma vantagem principal. Mas vamos pensar agora em outro caso. Mas se eu começar a passar do limite do MEI, imagina se eu vou faturar mais de 100 mil. Então tá, vamos pegar um exemplo simples. Você vai entrar no negócio hoje e você já praticamente faturou ou pensa em faturar 100 mil no ano. Você começa na primeira faixa, o que acontece? Você como pessoa física, faturou 100 mil, você tem que fazer um livro caixa. Você faz um livro caixa para saber quantas são as suas despesas, quais são as suas receitas, e, consequentemente, chegamos no final que você tem 40 mil de despesas, e aí você tem 60 mil tributável. O que a gente faz? O que a gente indica daí? Consequentemente, você tem que fazer, além do livro caixa, você tem que pagar um carnê-leão mensalmente.
para quando chegar no final do ano, você fazer a sua declaração de imposto de renda, você não cair na malha fina. Então, consequentemente, o bom é você fazer isso. Mas na pessoa jurídica, fica até mais fácil. Porque o que acontece? Você faturando 100 mil no ano, você vai estar na primeira faixa, no anexo 1, que é o comércio, você na primeira faixa, e você vai só tributar 4% sobre o seu faturamento. Então, consequentemente, você vai tributar só 4 mil. Se você for de pessoa física, ao final dos cálculos de imposto de renda pessoa jurídica, você vai pagar uma taxa de 27,5% daqueles 60 mil. Ah, mas tem a dedução, você vai deduzir 10.432, você vai pagar 6.067 como pessoa física. Um imposto muito mais alto do que você pagar 4 mil como pessoa jurídica. Então, olha a vantagem de você começar com o pé direito. Ah, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, será que eu começo como pessoa jurídica? Se você está nos olhando e quer, de fato, começar seu próprio negócio, entre em contato com o Grupo Estúdio, entre em contato com o pessoal do E-Contábil, e aí você vai conseguir, eles vão te passar exatamente como é que você começa o negócio, vão te alinhar e te botar com o pé direito para você começar no mercado mercado nesse de e-commerce, você começar como pessoa jurídica. Vai ser o melhor caminho. Perfeito, Maurício? Perfeito. Olha aí, muito bom. Então, a gente já falou sobre tudo, né? A gente falou sobre tendência, a gente falou da questão ali de proteção, e agora a gente está vendo também o viés tributário. O pessoal vai sair daqui super afiado. Mas vamos lá. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? Eu vou abrir perguntando para o Maurício se essa questão da proteção, ela é acessível a todos os públicos. Imagina o pessoal que está nos assistindo aí, né? Tá com dúvida, será que é para grandes empresas? Será que eu realmente preciso? Será que eu, pessoa física, tenho a possibilidade de proteger alguma questão que eu publiquei, algum site que eu penso em investir, daqui a pouco pode virar um site, um blog, alguma coisa que eu deposito textos, alguma coisa assim. Será que isso pode ter valor no futuro e eu posso começar a proteger? Fala um pouquinho se tem um perfil, Maurício, para gente. Claro, vamos falar sim. Bem, existe sim o perfil para proteção patrimonial do patrimônio digital. O que a gente tem que ter em mente? O patrimônio que ele enseja de uma proteção jurídica para que ele possa continuar gerando renda para o futuro é aquele patrimônio que já tem a capacidade de geração de algum tipo de receita, algum tipo de renda, ou que se vislumbra para um futuro de curto, médio ou longo prazo, irá ter esse potencial. Ou seja, as nossas páginas de internet, quando são aquelas contas que são exclusivas de uso próprio, particular, para as pessoas do meio comum, e que não têm nessas páginas, nesses meios, capacidade de geração de fluxo de caixa, de renda, certamente que eles não terão esse viés, essa necessidade de proteção. Agora, quando ela tem um vulto, quando ela tem uma capacidade de geração de renda, aí sim, neste caso, de acordo com o tipo de patrimônio digital, de acordo com o tipo de página, com o tipo de produto, de serviço ou comércio que nós oferecemos, ele terá um tratamento devido, passando lá pela proteção de marca, pelo registro autoral, passando pela regularização empresarial, como o professor Marcelo falou agora há pouco, trazendo então para a regularidade da pessoa jurídica, para garantir a possibilidade de fazer uma valoração, uma mensuração de dizer quanto que esse patrimônio vale, e aí sim, colocar ele numa estrutura empresarial inteligente, e aí sim criar os mecanismos de proteção por trás dele. Criar uma empresa para bloquear esse patrimônio dentro dela, uma holding de proteção do patrimônio. Eu coloco dentro dela, então, esse patrimônio digital e através dela eu posso fazer a exploração numa segunda empresa de operação, por exemplo. E é nesse sentido que as maiores empresas vêm se organizando. As empresas do varejo físico, as empresas de serviços, de indústrias físicas, vêm também abrindo essa parte digital, colocando então em plataforma digital a sua venda de produtos, a sua venda de serviços, para desonerar os seus custos de estrutura física, custos de pessoal, custos de aluguel, todos os custos que acarretam na empresa ou para a pessoa física. Já quando a gente coloca esses produtos, esses serviços no meio digital, uma série de custos saem dele. Então, esse tipo de operação que nós já estamos fazendo, inclusive aqui no grupo. Ou seja, pegamos a empresa matriz, a empresa que já tem aquele know-how, aquela atividade bem conhecida, bem vinculada no mercado, e fazemos, porventura, uma segregação de atividade, colocando o comércio numa estrutura empresarial voltada somente para ele, com suas despesas, receitas, todas bem localizadas, e a estrutura física em um outro ponto.
Dessa forma, é possível, inclusive, mensurar as despesas, as receitas de cada um separadamente e poder fazer a avaliação e a proteção devida de cada um dentro da sua esfera, garantindo as participações futuras dos sócios, dos investidores ou dos sucessores legais daqueles que tenham direito a esses patrimônios. Foi importante o Maurício comentar sobre esse ponto, porque até algum tempo atrás, vamos dizer, pelo menos aí uns 2 anos atrás, as próprias redes sociais, os próprios meios não tinham um desenho formatado em cima disso. Depois de algum tempo, começou a se criar mecanismos entre Facebook, Instagram, LinkedIn, em todos, no Twitter também, para poder demonstrar quem são essas pessoas, né? E que, de fato, essas pessoas são verificadas. A gente enxerga hoje com clareza no mercado, por exemplo, uma pessoa famosa, muitas vezes começam a surgir vários usuários fakes, né? Imitando aquela pessoa para tentar ganhar seguidores, para tentar se passar por aquela pessoa. Então, o Facebook, por exemplo, e o Instagram, eles têm a chamada conta verificada. Depois de um número X de seguidores, você pode solicitar para esses meios para que a sua conta seja verificada, que significa, que simboliza que aquela conta é a conta original, né? Que é a pessoa correta, aquela mesma pessoa que está falando lá. E quando a gente fala do LinkedIn, a gente começa a ter o desenho de figura pública, que vai também pela mesma linha. Conforme o volume de seguidores que aquela pessoa tem, ela passa a se tornar uma figura pública. Isso garante para ela, garante para o mercado que aquela pessoa é ela própria, né? É aquela marca, é aquela pessoa. E porque estes meios, eles não conseguem hoje bloquear ou excluir um volume tão grande de fakes, né? Então, foi um bom mecanismo que se utilizou para isso. Claro. Tá bem, muito legal, então. Pessoal, eu tenho mais uma pergunta aqui, tá? Que eu queria direcionar para o Marcelo, que é o seguinte: a gente falou ali sobre pessoa física, pessoa jurídica, enfim, qual é o benefício, objetivamente, que a pessoa jurídica tem, né? Vamos lá, estou aqui, estou assistindo e tal, tenho a pretensão de dar continuidade, de investir nesse segmento, pensando, claro, em proteger um patrimônio com todos os benefícios que o Maurício já trouxe, mas assim, na área fiscal, né, para fins de tributação, qual é o benefício que a pessoa jurídica tem nesse meio digital? Perfeito, Juliana. O que acontece? Quando você começa como uma pessoa jurídica em vez de pessoa física, em vez de você tributar como imposto de renda pessoa física, você vai tributar como pessoa jurídica. O que acontece? Você paga muito menos impostos e você tem um faturamento, você tem uma credibilidade maior, você pode faturar muito mais. Se você quer crescer no seu negócio, então você tem que começar como pessoa jurídica. Mesmo eu tendo um entendimento que eu acho que eu vou fazer, em média, só 100 mil, não sei o quê. Começa como pessoa jurídica, você vai ter uma economia tributária, você passa credibilidade ao cliente, você passa confiança ao cliente, você tem mais know-how. Então, isso daí te torna mais vantagem para você ainda mais pensar no crescimento da empresa. Quando você abre uma empresa, você pensa nela no futuro e prosperar. Então, esse é o grande objetivo, grande vantagem que tem você abrir uma pessoa jurídica em vez de ficar só na pessoa física. Ele pode limitar o seu crescimento. Tá bem, muito legal, então, obrigado, Marcelo. A gente tem uma pergunta que chegou aqui no chat, tá? E eu vou direcionar para o Gustavo. Gustavo, fala para gente aqui. Redes sociais, né? Com conta business aí, conta de negócios. Existe uma garantia? O que hoje as redes sociais nos asseguram? Então, importante essa pergunta, porque hoje a facilidade que tem a gente criar uma conta business de alguma empresa e tudo mais, ela é bem simples de se criar hoje. Então, estes meios, eles têm alguns mecanismos. Um deles, por exemplo, se você não abastece, se você não utiliza, se você não investe naquele meio, a tendência é que as redes sociais comecem a te informar e te convidar, inclusive, a excluir a página. Mas eles não podem remover, eles não tiram ela da propriedade. A única maneira que tem de acontecer isso, de remover da propriedade, é quando se entra com um pedido formal para o Facebook, por exemplo, com todas as comprovações de que aquela conta, aquela página criada não é daquela pessoa.
né? Então, só que é um processo super desgastante que existe hoje, não é fácil de se fazer, porque o Facebook ele preza sempre o criador, no primeiro momento. Então, vamos supor que você tem uma empresa, uma Coca-Cola da vida, essa empresa ela tem que provar para o Facebook que ela existe, que ela é única, e que aquela outra página foi criada sem a prévia autorização. Então, é um processo que geralmente demora. Mas, em linhas gerais, eles blindam, sim, e se é uma conta que está utilizada, que é fomentada com frequência, que tem seguidores, que acompanham isso, aí sim, existe uma blindagem, sim, em cima disso. Maurício, tem algum complemento aqui, até porque a gente tratou de questões que eu acho que são relevantes para a área? Claro, poderia complementar, dizendo que independente da gestão de contas que o provedor faça, da conta do usuário pessoa física ou jurídica, toda vez então que a pessoa física começa com uma conta, em qualquer rede que seja, e ela se profissionaliza naquele canal, naquele serviço, naquele produto que ela vem oferecer, esse serviço, uma vez que ela passe ele para uma pessoa jurídica fazer, uma pessoa jurídica seja dela mesma, que ela aporte essa conta como sendo um ativo importante para essa empresa, ele passa a ter os resguardos da personalidade jurídica. Ou seja, muito mais dificilmente o provedor poderá, por exemplo, bloquear essa conta ou encerrar essa conta com a morte daquele que criou ela no primeiro momento. Ou seja, essa é também uma vantagem da pejotização, por assim dizer, dessas contas, desses patrimônios digitais, e por isso organizá-los e trazê-los à regularidade, tributá-los, para poder protegê-los. Mostrar que eles, de fato, têm um acesso, de fato, que eles têm uma capacidade de geração de renda, de caixa, e aí sim, podê-los perpetuá-los no tempo. Legal, então. Pessoal, eu vou aproveitar aqui, né? A gente está com o pessoal de Minas nos assistindo, São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul, pessoal lá de Araraquara, em São Paulo também, sempre aqui conosco, Goiás. Vocês sabem que é sempre muito bom contar com vocês aqui, né? Pessoal de Registro, São Paulo também está aqui, Rio de Janeiro, né? Santa Catarina, Paraná. Então, mais uma vez, né? Todos muito bem-vindos. E eu queria agora fazer uma pergunta com relação ao grupo. Maurício, fala para a gente se o Grupo Estúdio hoje consegue atender questões relacionadas à proteção patrimonial e até essa questão sucessória. Claro, vou falar isso sim. Hoje o grupo sim atende com foco muito forte na proteção patrimonial e no planejamento sucessório. Proteção patrimonial, então, de fato, proteger esses patrimônios digitais e o planejamento sucessório, torná-los disponíveis para as futuras gerações e garantir que eles estarão disponíveis para que as futuras gerações continuem recebendo os usos, frutos, os direitos sobre esses bens digitais. Hoje nós trabalhamos dentro da Corporate, criando estruturas empresariais, estruturas societárias que visem a proteção e essa sucessão natural. Ou seja, nós criamos uma estrutura empresarial que abarca esse patrimônio digital e a sua operação, por conseguinte. Juntamente a essa estrutura empresarial operacional, nós criamos, por exemplo, uma empresa de participações para que a família detenha as cotas ou as ações deste patrimônio, certo? Assim possibilita que, no caso, o filho, o sucessor daquele criador da tecnologia, daquele patrimônio digital, no futuro, ou no momento da passagem deste, possa usufruir ainda dos direitos de uso sobre aquela imagem, sobre aquela página, sobre aquele patrimônio digital que o seu genitor criou e protegeu dentro de uma estrutura empresarial. Da mesma forma, nós trabalhamos hoje com as reengenharias societárias e reorganizações patrimoniais das empresas físicas, das empresas que possuem já um negócio consolidado, um negócio que tem um comércio varejista, uma indústria, um serviço, e que decidem migrar, pelo menos uma parcela, ou desenvolver novos mercados digitais. Ou seja, fazemos uma reengenharia, uma reorganização, segregando essas atividades, colocando o que é digital de um lado, o que é físico do outro, e criando alguns mecanismos inteligentes para que no futuro esses patrimônios continuem resguardados e continuem com a possibilidade de serem transferidos a quem quer, a quem direito os tenha. Nisso eu até faria um link com o professor Marcelo, ele pode nos falar um pouco sobre a questão de reengenharia, essa evolução dos patrimônios físicos e digitais no meio empresarial e os possíveis benefícios de redução de carga ou reorganização de cargas tributárias nessa operação de reengenharia. Perfeito, Maurício. O que acontece hoje em dia, a grande tendência das grandes lojas, grandes marcas como Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia,
pode perceber que elas têm um meio físico, que são as lojas físicas, e ao mesmo tempo elas têm o meio digital, que é o e-commerce via internet. O que acontece? São lojas separadas e, consequentemente, a loja no meio e-commerce, ela tem um centro de distribuição. Ela não vai pegar aquela mercadoria que está no estoque da loja. Ela vai ter um meio de distribuição, consequentemente, isso foi feito para uma nova reengenharia societária, e isso facilita muito na hora de você comprar. Você compra direto na loja do e-commerce, você tem a facilidade que você não paga mais o aluguel da loja, você não paga a comissão do vendedor, então, consequentemente, se torna um produto mais barato. Então, quando você faz esse tipo de comércio via internet, que é o grande parte do e-commerce, hoje em dia a maioria das empresas faz isso, ela sai do centro de distribuição e vai direto para a sua casa aquele produto. A grande questão, uma das desvantagens nesse grande comércio, é que a demora para chegar até a sua casa esse tipo de produto. Então, consequentemente, hoje em dia, a BR Malls, que é uma das maiores administradoras de shoppings do Brasil, hoje em dia ela está fazendo uma parceria com uma startup chamada Delivery Center. Essa Delivery Center, o que ela faz? Ela liga o cliente e-commerce à loja física. O que acontece? Hoje, nós estamos aqui no Grupo Estúdio. Nós temos aqui do lado o Shopping Total. Ele faz parte desse Delivery Center. Você faz uma compra hoje, aqui no Grupo Estúdio, comprando um notebook. E, consequentemente, daqui a 1 hora, você tem o produto na mão, chegando na sua casa. Então, olha só a grande tendência do mercado, que está ocorrendo. O e-commerce, todo mundo falou que o e-commerce vai acabar com as lojas físicas, vai tirar o pessoal indo das lojas físicas, vai tirar o pessoal indo dos shoppings. Muito pelo contrário. Olha só, o e-commerce está facilitando, está aumentando a receita do shopping. Fizeram uma parceria inteligente, na qual o shopping tem uma localização estratégica na região e, consequentemente, naquela região, num quilômetro, numa área, num raio de ação de 8 quilômetros, você consegue comprar um produto e, ao mesmo tempo, daqui a 1 hora, ele chega na sua casa. Então, esse é um novo mecanismo que está sendo implementado e está, consequentemente, está crescendo. Então, essa é uma das grandes vantagens do e-commerce e essa parceria com os shopping centers hoje em dia. Perfeito, Maurício? Obrigado, Marcelo. O Marcelo comentou um ponto bem interessante, que se a gente avaliar hoje algumas tendências de mercado, eu vou citar de novo a Amazon, que acaba sendo a maior referência mundial em inovação nesse aspecto. A Amazon ela tem por objetivo nos próximos anos, no próximo ano até, nos próximos, né, criar um conceito de, com base do comportamento do usuário no e-commerce dela, ela manda o produto para casa da pessoa antes dela adquirir, para que ela receba o produto e aí sim ela decida se ela quer comprar o produto ou não. Por quê? Porque eles acreditam que o comportamento do usuário no ambiente digital faz com que eles tenham uma grande assertividade em fazer esse desenho. Então, olha que interessante isso daí, e complementando o que o Marcelo tinha falado há pouco. Eu consigo cada vez mais levar para o cliente, para o usuário final, um produto, uma solução, simplesmente conectando os comportamentos que ele tem no ambiente digital com o ambiente físico e entregando para ele resultado e qualidade antes mesmo, com uma expectativa bem acima do que a que ele tinha antes. Então, é muito interessante essa união, né? Hoje a gente fala do digital nesse conceito, né? Que é a união do digital com o físico. É bem legal isso. Eu tenho um case clássico aqui, que é o Magazine Luiza, né? O case até, quando a gente vai estudar negócios, enfim, que eles conseguiram fazer essa integração perfeita entre ponto físico e e-commerce, e mesmo assim os dois deslancharam. Mas, enfim. Bom, pessoal, a gente tem mais uma pergunta aqui, que o Augusto Gaia está trazendo. Augusto, obrigada, viu, por estar aqui conosco. Maurício, responde para a gente o seguinte: qual seria a garantia legal de que uma conta no Facebook não poderia ser excluída aí pelo próprio Facebook? Interessante. Obrigado pela pergunta, Augusto. De fato, o que acontece quando uma conta de Facebook ela começa a tomar contornos de um negócio, começa a receber um tratamento como empresa, ela fica resguardada por uma questão que se chama personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica nada mais é do que o conjunto de proteções que uma empresa recebe.
Esse direito, ele começa lá pela nossa Constituição Federal, que diz que é assegurado a todos os direitos de trabalho, de livre iniciativa. Então, quando a gente tem esse patrimônio, considerando a conta do Facebook um patrimônio, quando ela tem capacidade de geração de renda, nós, uma pessoa física cedendo ela, integralizando em capital social, por exemplo, após uma devida mensuração por um valuation, um processo sério, que possa dizer de fato o valor econômico que ela tem, então ela começa a tomar os contornos da personalidade jurídica. E aí, então, terá muito mais força aquele requerente, aquela pessoa que quer continuar com a conta, mesmo após a pessoa física ter vindo a óbito, por exemplo. Essa pessoa jurídica terá muito mais facilidade de manter essa titularidade de conta ou fazer uma simples migração agora daquela mesma conta para uma pessoa jurídica. Benefício esse que na pessoa física certamente não teria, porque sabemos hoje que, por exemplo, o Facebook, quando a pessoa vem a óbito, ele disponibiliza para os familiares, para aquele sucessor legal, apenas uma página de obituário, por exemplo, que é uma página com muito mais limitações, e no caso da pessoa que exercia, de fato, uma operação comercial, uma operação negocial dentro de uma página de Facebook, ou se usava para isso da página de Facebook, ela não conseguirá numa página de obituário, certo? Então, essas são as considerações acerca da perpetuidade deste patrimônio digital. O Maurício falou um ponto que, se a gente começa a analisar aquele velho conceito que nós tínhamos no mercado, que ainda é muito bem aplicado, que são os canais de distribuição, onde a indústria fornece para o distribuidor, que entrega para o varejista, que vai até o consumidor final. Hoje, apesar de não parecer, o ambiente digital tem essa mesma lógica. Eu tenho uma imagem aqui, eu até vou compartilhar com vocês, que é uma imagem que ela simboliza isso. Essa linha de distribuição, essa rede que existe hoje. Então, para que um usuário final, para que um influencer, por exemplo, ou um e-commerce entregue uma solução para um cliente, ele precisa estar conectado a uma rede, que hoje é conectada a uma operadora de internet, que se conecta a um banco de dados. Então, existe uma série de canais ali, existe uma série de canais de distribuição justamente para levar um conteúdo e levar um produto. E é fundamental essa blindagem, porque a dúvida foi em cima do Facebook, mas os próprios provedores poderiam tentar derrubar essas redes. Então, é uma linha que vai se passando um para o outro e é uma rede, uma canal de distribuição bem maior do que se imagina hoje. Então, tá bem, tá aí, Augusto, mais uma vez, né? Obrigado pelo questionamento. Bom, pessoal, a gente vai se encaminhando aqui, né, para o final da transmissão, mais uma vez agradecendo a participação de todos. Você que está nos assistindo ou ouvindo aí a novidade, né? A gente está no Spotify, então qualquer coisa vai lá, tá correndo na esteira, na rua e tal, fazendo exercício, ou tá no carro, bota lá no Spotify que vai conseguir achar a gente também, tá? Então, assim, manda lá para o dúvidas@grupostudio, que a gente está à disposição para te atender. Como sempre, a nossa equipe técnica vai te contatar aí, vai responder as dúvidas. Queria lembrá-los que nas sextas-feiras a gente está fazendo uma revisão de tudo que se passou durante a semana. Então, amanhã, para quem está inscrito no nosso canal, vocês vão receber aí vários alertas do que se passou na semana com os cards e tal. Então, fica bem tranquilo que a gente vai disponibilizar esses links para ti, tá certo? Nós voltamos dia 7 de março e a gente vai trazer aí, vamos fazer uma pausa, né, para o carnaval aqui, mas a gente vai falar de um assunto muito legal para a área de comércio, reestruturação financeira. Já pensou sobre isso? Está precisando? Conhece alguém que precisa? Então, dia 7 de março, a gente vai estar aqui com o nosso responsável da captação de recursos do Grupo Estúdio, o IUR, e a gente vai tratar desse tema com bastante propriedade. Estejam aqui que a gente vai trazer cases bem legais, a pauta está estruturada e vocês não podem perder, tá bem? Não se esqueçam, então, inscrição lá no canal do grupo, a gente vai te notificar. Qualquer coisa, dúvidas@Grupo Estúdio, estamos à disposição. Meus convidados, muito obrigado, né? Maurício, Gustavo, Marcelo, é um prazer sempre ter vocês aqui. Para o pessoal que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado. Todas as unidades do Grupo Estúdio, os nossos clientes que estão aqui, o pessoal que virou audiência já, que está todas as noites conosco, tá bem? Um beijo, então, até a próxima. Próxima, boa noite. Boa noite.